Boa noite, queridos irmãos. Deus abençoe a todos. Que o Espírito Santo do Senhor nos conduza ao conhecimento da palavra, ao conhecimento da verdade, a palavra que salva, que liberta. Nós falamos a semana toda, sobre a família. Nós começamos falando das questões das influências internas na família, a preocupação que nós precisamos ter nas nossas relações ali dentro do nosso lar. Cuidado da gente não querer competir um com o outro, desfazer, menosprezar, humilhar, invadir, enfim. E depois nós falamos dos problemas externos, que são aquelas influências externas que acabam gerando em nossos filhos eles saem, e é triste, irmãos, o pastor fala assim, parece um pouco indigesto, mas é melhor o pastor falar, melhor ser indigesto aqui do que você viver a indigestão de uma tristeza, um sofrimento dentro do seu lar, né? Às vezes o esposo ou a esposa saem para fazer alguma coisa na rua, normal, tranquilo, mas recebe influência, né? Começa a fazer um esporte, não sei, uma academia, não sei, alguma coisa, mas quando volta, já volta com um comportamento diferente. É ou não é? Estou falando besteira aqui ou não? Volta com um comportamento diferente. O adolescente, o jovem, vai fazer um curso, vai para uma faculdade, vai para um curso técnico, sai, né, para fazer lá o seu curso e volta. Ao invés de vir com informações, volta com silhueta diferente, com formas diferentes de falar e tudo mais. Então, o problema da influência externa, que nós precisamos ficar atentos com os nossos filhinhos. E nós também, a questão conjugal também. Depois nós falamos, queridos, da questão dos recursos no nosso lar. Os recursos, eles devem estar ao pé da cruz. Nós não temos outro lugar para colocar o nosso recurso. O recurso mais bem investido é aquele que está ao pé da cruz. E quando eu digo isso, eu não estou falando de trazer para uma comunidade de fé o seu recurso. Eu estou dizendo de você, tudo que você for gastar, tudo que você for investir, deve ser em oração, deve ser em consagração ao Senhor. E nós falamos também da intimidade, né? A questão da intimidade na família. Quando nós falamos da intimidade, nós englobamos tudo, englobamos até a questão dos filhos. Nossos filhos têm as pessoalidades deles e nós, às vezes, como pais, não respeitamos nossos filhos, nós queremos anulá-los, queremos que eles sejam um mimetismo nosso e até geramos neles comorbidades que nós nos envergonhamos em nós, mas nós transpassamos para eles por falta de compreender, de pedir para o Espírito Santo quebrar mesmo, talvez um ciclo, uma corrente ali de maldade. E nós falamos sobre essa questão da intimidade. E hoje, queridos, é a família no altar de Deus, é uma aliança da família com Deus. Nós, a Igreja Presbiteriana do Brasil, as igrejas reformadas, nós chamamos de aliancistas. O que significa uma igreja aliancista? A igreja aliancista é aquela que crê na aliança. Ela crê que Deus, Ele faz aliança com a família. E quando nós cremos nisso, traz uma paz para o nosso coração. Porque nós cremos que Deus não nos chamou sozinhos. Ele nos chamou para compartilharmos em família. Para compartilharmos em família. E isso é uma grande bênção, irmãos. Pastor, mas essa não é a realidade. Às vezes, queridos, o que nós vemos realmente são pessoas da nossa família rebeldes ao Senhor, menosprezando o Senhor, até combatendo a gente, né? Até combatendo a nossa fé, sendo duro com a gente e tudo mais. Mas o jogo não acabou. O juiz não apitou ainda, não é verdade? O juiz não apitou o final da partida. A trombeta não tocou ainda. Então nós temos que sempre crer que o Senhor vai chamar os nossos. Por isso que, sendo a Igreja Presbiteriana do Brasil, as igrejas reformadas, a igreja aliancista, ela traz os seus filhinhos ao batismo. Ela traz os seus filhinhos ao batismo. Lá no Antigo Testamento, nós conhecíamos por circuncisão, né? Todo menino era circuncidado ao 8º dia, que simbolizava ali o chefe do lar fazendo uma aliança com Deus, a família trazendo a criança, o menino, como aquele responsável de manter uma oiquia, uma família, para fazer aliança com Deus, já de pequenininho. E no Novo Testamento nós temos o batismo das famílias. Olhem lá em Atos, vocês vão perceber, e foram batizados ele e toda a sua casa, toda a sua família. Por isso que nós somos aliancistas. Contudo, existe uma diferença abismal, imensa, quilométrica, entre um batismo romanista, que crê que batizando a criança ela deixa de ser pagã e passa a ser cristão, e o batismo reformado. Nós não cremos que o batismo salva, em hipótese nenhuma. Mas nós cremos que aqueles que são salvos, eles querem se batizar. E aqueles que são salvos e querem se batizar, pela fé, eles também trazem os seus filhos ao batismo, crendo que as crianças são santa semente do Senhor. Amém, irmãos?
Então nós cremos que os nossos filhos não são filhos do maligno, mas são filhos de Deus. E por isso então nós apresentamos nossos filhos e batizamos os nossos filhos. Eles passam a se tornar membros da igreja presbiteriana e membros do corpo de Cristo. Quando eles chegam numa certa idade, já com a consciência madura, né, sabendo julgar as coisas, entendendo as letras, tanto as divinas quanto as humanas, eles então, por eles, como diz uma versão da Bíblia, de moto próprio, por sua própria cognição, eles vêm e dizem, eu quero professar a minha fé. Eu quero contar para a minha comunidade de fé em Jesus que o que o meu pai e minha mãe fez, eu assino embaixo, e é isso mesmo, eu não desviei da fé. Eu fui ensinado desde pequeno, andando pelo caminho, sentado na casa, ao deitar e ao me levantar, minha mãe e meu pai me ensinaram, meus avós me ensinaram. Lembre-se de Timóteo, que desde criança conhecia as Sagradas Letras. Quem ensinou o Timóteo as Sagradas Letras? Porque o pai dele era judeu. O pai dele não ensinou as Sagradas Letras para ele no sentido da cosmovisão cristã. Talvez tenha ensinado o Pentateuco para ele também, por ser judeu. Mas a vovó e a mamãe, Lloyd e Eunice, elas ensinaram as Sagradas Letras para o pastor Timóteo. Então, vale a pena e é essencial que a igreja entenda e que as famílias entendam que nós não temos que dar opções para nossos filhos. Queridos, nossos filhos têm poucas opções. Eles podem opinar pouco, sabia? E eles vão perceber que quando crescer, vão opinar menos ainda. No máximo que nós vamos opinar é na roupa que nós vamos vestir, na comida que nós vamos comer. Mas na maioria esmagadora das vezes, nós não temos opinião. As coisas, elas têm que ser, existem regras sociais, regras morais, existe decoro na sociedade, e aqueles que querem quebrar a regra, eu faço do meu jeito. Tudo bem, faça do seu jeito. E muitos, querendo fazer do seu jeito, se tornam verdadeiros espantalhos na sociedade e depois não sabem por que não conseguem vencer na vida. Queridos, nós precisamos ensinar os nossos filhos que eles precisam fazer as coisas do jeito de Deus. E do jeito de Deus não é o jeito ruim. Essa é a questão, irmãos. Essa é a questão que muitas vezes nós não conseguimos compreender. Se Deus diz que as coisas devem ser de tais formas, é porque essas formas que Deus está dizendo, elas trazem alegria, prazer, contentamento, regozijo, júbilo. Não obedecer a Deus, a gente pode por um momento querer se rebelar, dizer eu faço as coisas do meu jeito, a religião me aprisiona, mas não passa muito tempo e a gente percebe que aquelas mesmas pessoas que se rebelaram tanto são aquelas que estão se rastejando, pedindo socorro. Por isso, queridos, quero meditar com vocês o capítulo 23 e 24 de Josué. Nós vamos mantenham a Bíblia aberta, nós vamos ver alguns versículos, não todos, e nós vamos destacando aqui toda essa dinâmica do livro de Josué. Bom, o Senhor disse para Abraão que nele serão benditas todas as famílias da terra. O que significa isso? Porque Abraão é nosso pai na fé. Ele é aquele que creu antes de ver, né? E ele creu no Salvador. Então, a família, em Abraão, aqueles que seguissem Abraão, seriam abençoados no sentido da conversão. Aí Abraão, ele deveria sair da terra dele e ir para uma terra que Deus mostraria, ok? Essa terra que Deus mostraria, Hebreus diz que Abraão, ele peregrinava na terra prometida, mas ele peregrinava, ele não andava como que era morador de lá, porque ele esperava uma terra, uma cidade, cujo arquiteto e construtor era Deus. Ou seja, de uma forma misteriosa, Abraão tinha informação da eternidade. E quando Abraão vem, então, Abraão, Isaac e Jacó, quando vem Jacó e vem José, o José, quando morre, acontece aquele lapso na sociedade do Egito, que não conhecia mais a história dos hebreus, surge um faraó, maltrata, escraviza, surge Moisés. A partir daquele momento, do libertador Moisés, o Senhor fala para ele sair do Egito, e ele diz, os egípcios que hoje vocês veem, nunca mais vocês verão. Nunca mais, naquela configuração de perseguição
e de morte, de escravidão, nunca mais eles veriam aqueles egípcios. E aí então o Moisés abre o Mar Vermelho, e Paulo diz que a abertura do Mar Vermelho significa um batismo. Eles estavam sendo batizados numa nova vida, eles estavam saindo da escuridão, das trevas, e indo para luz, para a liberdade. Por isso que a passagem no Mar Vermelho simboliza para nós o batismo. É quando o povo sai da velha vida e entra para nova vida. Só que agora eles entram para a nova vida e eles tinham um tempo de peregrinação. Eles peregrinariam até chegar na terra prometida. Entre a escravidão do Egito, a peregrinação e a entrada da terra prometida, existe ali uma pregação do Evangelho. Para mim e para você nessa noite. A pregação é: eu saio da velha vida, Jesus me batiza com teu Espírito, que é a conversão, e agora eu estou num processo de peregrinação nessa terra, aguardando a eternidade. É a mesma dinâmica. Nesse processo, nesse ponto, o Moisés morre e fica o Josué. E aí vem o capítulo 23, porque Josué se tornou o sucessor de Moisés. Ele que deveria conduzir o povo a estabelecer o povo na terra prometida. E Josué, queridos, ele é um tipo de Cristo. Até o nome mesmo é parecido. Josué, Jesus, são variantes. E aí, queridos, no versículo 1, ele diz assim: passado muito tempo depois que o Senhor dera repouso a Israel de todos os seus inimigos em redor, e sendo Josué já velho e entrado em dias, chamou Josué todo Israel, os seus anciãos, os seus cabeças e os seus juízes e os seus oficiais, e disse-lhes: já sou velho e entrado em dias, e vós já tendes visto tudo quanto fez o Senhor vosso Deus e todas as nações por causa de vós, porque o Senhor vosso Deus é que pelejou por vós. Então o Josué, ele chama, pode perceber que ele chama o executivo, o legislativo e o judiciário para conversar, não é? Ele chama ali os soldados, chama os juízes, ele chama os chefes das famílias, e fazia muito tempo, Josué já não era mais aquele jovem que tinha, de uma forma alvissareira, animada, sendo um dos espias que disse: não, vamos seguir, porque se Deus se agradar de nós, Ele nos dará a terra prometida. Josué já era um ancião. Josué já não era mais aquele moço que falou bem da terra prometida. Vocês lembram que os 10 espias falaram mal da terra prometida? E os 2 falaram, Josué e Caleb, falaram bem da terra prometida. Aqui nós temos mais uma figura. Os 10 falaram mal, e falando mal da terra prometida aqui da terra, eles estavam falando mal da eternidade, dizendo que a eternidade não existe. Ao passo que Josué e Caleb falavam bem da terra prometida, falavam bem da eternidade, crendo que a eternidade existe. Josué, já velhinho, ele chama o povo e ele fala: olha, vamos fazer o seguinte, versículo 6, primeiro, esforçai-vos por muito para guardardes e cumprides tudo quanto está escrito na lei, no livro da lei de Moisés. Eu vou pedir para o meu irmão Fernando encostar a porta para nós, meu irmão. Tudo que está escrito na lei de Moisés. A palavra aqui, esforçai-vos, ela tem uma conexão com o que Jesus disse nos evangelhos, que nós devemos nos esforçar para entrar pela porta estreita. Muitos olham para aquele texto e falam que a salvação é pelas obras, né? Está vendo? Tem que se esforçar para ir para a eternidade. Não, é o mesmo contexto. Esforçai-vos para seguir no caminho do Senhor, pela porta estreita aqui dessa terra. Caminhar com o Senhor não é uma tarefa simples, ordinária. Ela deve ser recebida de uma forma extraordinária, espiritual, para a gente conseguir. Porque se nós não nos esforçarmos por seguir a lei do Senhor, as nossas famílias, queridos, elas vão tendo languidez, elas vão se esfriando. Quantos de nós, nossas famílias animadas, mas vai abrindo uma concessão aqui, outra concessão ali, ao ponto que chega um momento que já não existe mais espiritualidade naquele lar. Pode até haver uma religiosidade, mas não espiritualidade. Depois ele diz assim: mas por que você deve se esforçar? Versículo 7, para não vos misturardes, com as nações e nem fazer menção do nome dos seus deuses, nem jurar, nem servir, nem adorar esses deuses.
Por que Josué está falando isso para o povo? Queridos, depois que tudo que o povo viu, era para o povo não ser mais idólatra, não é verdade? Mas, queridos, existe uma sanha, olha só, hein? Existe uma sanha no coração da humanidade por ídolos. Sabiam disso? Uma sanha terrível. O ser humano é um ser inquieto. O ser humano, ele quer se apegar a alguma coisa, quer tocar em alguma coisa, que ele precisa de alguém para fazer o ponto de contato dele. É por isso que quem quer viver uma vida de guru faz sucesso em qualquer lugar. Porque o ser humano quer isso. Então Josué fala, olha, se esforcem para seguir, olha a diferença. Ao invés de seguir o caminho da lei, eles estavam seguindo os ídolos, os deuses. E ele diz assim, versículo 8, mas o Senhor vosso Deus, ao Senhor vosso Deus, vos apegareis. Se apeguem ao Senhor. Se descolem dos ídolos, seja qual for. E tem muitos ídolos. Às vezes, o ídolo ele vai tanto de uma segurança social, financeira, quanto diversão, igreja, e pasmem, irmãos, até as famílias se tornam ídolos. Até as famílias passam a ser ídolos de cada um de nós. Quando nós começamos a idolatrar a nossa família. Quando nós começamos a olhar para o histórico, que foi pura graça de Deus para a nossa família, e começamos a olhar para naquele jeito como se a nossa família fosse um ídolo. Tudo tem que girar em torno do meu lar, tudo que tem que girar em torno do meu sobrenome. E esquecemos que Jesus é o nome que está acima de todo nome. Não existe nenhum sobrenome de família importante que não seja a família da fé, a igreja do Senhor. Os ídolos, as imagens de escultura, tudo isso, queridos, elas se tornam rivais do Senhor, eles querem bater de frente com o Senhor, e o profeta Jeremias, o Senhor disse para o profeta Jeremias, que Deus não dividiria a sua honra com a imagem de escultura. O versículo 12 diz assim, porque se dele vos desviardes e vos apegardes ao restante dessas nações, ainda em vosso meio, e com elas vos apartardes, e com elas vos misturardes, e elas convosco. Veja o versículo 13, vamos ler todos juntos, é importante, vamos ler juntos. Sabei certamente que o Senhor vosso Deus não expulsará mais estas nações de vossa presença, mas vos serão por laço e rede, e açoites às vossas ilhargas, e espinhos aos vossos olhos, até que pereçais nesta boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus. Vocês perceberam aqui, queridos, que coisa grave? Vocês querem fazer o social para o mundo? Acham bonitinho participar, sincretismo religioso, abrir concessões? Ok, façam isso. Mas vai chegar um tempo que o Senhor não vai tirar mais essa influência do meio de vocês. E essa influência vai entrar nos seus lares, no seu comércio, na sua agenda. Os seus filhos vão se apegar a esses ídolos. E vai chegar um tempo que não vai ser mais a graça de Deus que vai tomar conta da sua vida, mas será a desgraça de uma distância de Deus. Você será por laço. Por que você será por laço? É só lembrar o que aconteceu com o Acabe, que se casou com Jezabel, com Salomão. Esses homens, queridos, e outros reis, como um deles, o Manassés, não o Manassés que ficou com as 12 tribos, mas outro Manassés, eles chegaram a sacrificar crianças. O Salomão chegou a construir templos na frente do templo do Senhor, para prostitutas cultuais. Então, a gente precisa prestar atenção, irmãos, tudo isso é muito sério, e a igreja do Senhor, a família, minha família, a sua família, deve fazer uma aliança com Deus, porque se nós não fizermos uma aliança com Deus, queridos, nós vamos fazer uma aliança com o mundo, nós vamos nos aliançar profundamente com esse mundo, e esse mundo é tenebroso, esse mundo é hostil, esse mundo é maligno, esse mundo não tem misericórdia. Sei que é difícil a gente falar, e nós não temos que virar uma seita, né? A seita é quando ela só se reúne o povo os presbiterianos, né? Não, de jeito nenhum. Mas é necessário que, mesmo nós aqui, entre nós, temos que nos atentarmos para não cairmos em carnalidades. E quando nós estivermos na sociedade, aí todos os radares devem estar ligados. Amém? Os nossos filhos, esposa, esposo,
vai lá para um encontro com os amigos, uma pizza, para uma festa. Prestem bastante atenção nas propostas, entre as linhas. Preste atenção nas intenções, nos olhares. Preste atenção nas conversas. Observem o nível das piadas e das brincadeiras. Tudo isso, queridos, eles vão minando a saúde da família. Aí o Josué, no capítulo 24, ele diz assim: depois reuniu Josué todas as tribos de Israel em Siquém e chamou os anciãos, os seus cabeças, de novo, pode perceber, os seus juízes e os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor. E aí sabe o que ele faz? Ele começa a contar, ele faz a mesma técnica que o Estevão fez, lá no Novo Testamento, que Pedro fez no seu discurso. E irmãos, às vezes, pastor, eu não sei pregar. Queridos, falar é diferente de pregar, irmãos. A gente pode falar bonitinho, mas às vezes a gente fala e não diz nada, não é verdade? E às vezes, queridos, até tropeçando, gaguejando um pouco nervoso e tudo mais, como é inerente de quem fala, às vezes não consegue transmitir do jeito que deveria, por um nervosismo, alguma coisa ali, algum lapso. Mas, queridos, veja, Josué fez isso, Estevão fez isso, Pedro fez isso. Pega a história da redenção que começa em Gênesis e conte de uma forma abreviada e pontual para quem estiver do seu lado. Se você fizer assim, você está pregando a palavra de Deus. E o Josué fez isso. O Josué, ele chama os líderes e ele começa a contar. E ele começa falando lá de Abraão. Olha, o Abraão que estava inserido na idolatria, que o seu pai Terã tinha, o pai de Abraão e Naor tinha hábitos de idolatria. O Senhor disse para Abraão: sai da tua terra, e o Senhor vai mostrando para Abraão. Aí ele fala de Moisés, queridos, ele fala do Mar Vermelho, ele fala quando o Balaão quis amaldiçoar o povo de Deus por ordem de Balaque, não conseguiu, porque Deus estava com ele. Ele vai contando todas essas bênçãos, vai falando como Deus protegeu. E aí ele diz assim no versículo 14: olha, por causa dessa história linda que eu acabei de contar para vocês, agora pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade, deitai fora os vossos deuses, os quais serviram vossos pais além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Ele está falando: olha, um dia o nosso pai Abraão teve que fazer uma escolha, teve que quebrar os seus ídolos, teve que abandonar a idolatria. Um dia o nosso pai Abraão peregrinou na terra. Um dia aconteceu isso e aquilo, e Deus cuidando. E agora eu digo para vocês: façam a mesma coisa. E aí, irmãos, a palavra para as nossas famílias. Lembrando das influências internas, externas, dos recursos da família e da intimidade da família. Esses 4 pilares, eles são de acordo com a palavra de Deus. Quem tem influenciado internamente e externamente a sua família? Como sua família tem encarado os recursos e a intimidade no lar? O Senhor está nos convidando a quebrar os ídolos nessa noite. Amém, irmãos? O Senhor está nos convidando da mesma forma a abandonar a idolatria. O que tem sido mais importante para nós do que uma vida com o Senhor? Queridos, o ápice de uma semana deve ser o encontro com a igreja. É ou não é? A coisa mais especial que deve acontecer com a gente é se encontrar com o povo de Deus. Como aquela canção? Quando estou com o povo de Deus, eu sinto a maior alegria. Quando estou com o povo de Deus, eu sinto a real harmonia. Que prazer ver o povo de Deus cantando, todos aqui no lugar esquecido. Quando estou com o povo de Deus, eu sinto a maior das alegrias. A maior das alegrias. Veio aqui a minha irmã Filomena, primeiro que chegou hoje. E ela, como é que Ângelo? Nós bingamos, né? Ela fechou a cartela, porque ela veio todos os dias. Né? E ela está: pastor, vim todos os dias da semana de oração, pastor. E ainda vim agora à tarde ajudar ainda aqui, como ela sempre faz, né? Os projetos da BVN, os irmãos também aqui, sempre cuidando. É alegria para a gente, irmãos. Fica aqui a dona Filomena como um exemplo do coletivo, se envolvendo, servindo ao Senhor com alegria.
E aí eu quero convidar os irmãos a lerem juntos o versículo 15. O versículo 15 e versículo 16 do capítulo 24 de Josué. Todos nós. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: longe de nós o abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses. Longe de nós. É terrível, irmãos, você virar para talvez um membro da família e fala: meu filho, minha filha, escolha quem você vai servir. Você vai servir que ídolo? O ídolo chamado esporte, o ídolo chamado dinheiro, o ídolo chamado jogos eletrônicos, o ídolo chamado rede social. Que ídolo que você vai servir, meu filho, minha filha, meu esposo, minha esposa? Escolha. Escolha que ídolo que você vai servir. A quem você vai se dobrar? Quem vai ser digno do seu tempo, do escoar do seu tempo nessa terra? Escolham, porque eu já fiz a minha escolha. Eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Servir a Deus. Quem sabe hoje, irmãos, nessa noite, é um momento de quebrantamento espiritual para nós. Onde a gente fala: puxa vida, eu preciso acordar para isso. Aqui, ó, virou a chave da minha mente aqui. Eu estou tendo ídolos na minha vida, e esses ídolos, eles não são ídolos falsos. Deus é o Deus verdadeiro. E aí eu respondo do mesmo jeito que aquele povo disse: longe de nós. Imagine, pois o quê? É ruim? É ruim que eu vou abandonar o Senhor, é? Aí faz lembrar dos servos do Senhor lá na Babilônia. Sadraque, Mesaque, Abednego. Ananias, Misael e Azarias, que era o nome verdadeiro deles, antes dos nomes idólatras que foram colocados neles. Eles viraram para o rei e falaram: rei, fique sabendo de uma coisa. Se o Deus a quem nós servimos quiser nos livrar da fornalha, ok, Ele nos livrará da fornalha. Mas se Ele não quiser nos livrar da fornalha, fique sabendo, rei. Fique o Senhor sabendo hoje, que nós jamais nos dobraremos aos ídolos do Senhor. O rei ficou furioso, jogou os 3 meninos na fornalha de fogo ardente. Estava tão quente que o bafo daquele fogo queimou os que jogaram eles. Eles foram defumados. Os que jogaram os 3 foram defumados. Morreram defumados. Mas quando o rei vai contemplar ali, ele não vê 3, mas ele vê 4. E ele diz assim: não são 3 os que vocês jogaram? Porque eu vejo 4. E eles estão passeando pelo fogo. E o 4º elemento, ele é semelhante aos filhos dos deuses. Deus sempre está conosco. Moçadinha aí na escola, na faculdade, tenha coragem de confessar Jesus. Não fiquem envergonhados. Contem de Jesus. Falem do amor de Deus. Use os dons e os talentos para falar de Jesus. Famílias, às vezes vocês não vão ser chamados para algumas festinhas. Vocês não estarão em alguns lugares. Mas não tem problema. Continuem firmes no Senhor. Mas aí vem mais uma questão para a gente encerrar, irmãos. Quando eles disseram isso, o Josué rebate e diz no versículo 19. Então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão nem os vossos pecados. Se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se voltará e vos fará mal, e vos consumirá depois de vos ter feito bem. Vocês perceberam aqui a seriedade? Ai, pastor, ai, fica falando essas coisas, mas é isso mesmo, irmãos. E qual é o meio? Segundo a Confissão de Fé de Westminster, Deus, ele ordena e coordena todas as coisas, seja as primárias ou as secundárias. Deus cria leis morais, cria leis éticas.
o Senhor cria leis na sociedade, leis físicas, leis espirituais. Essa é a vontade de Deus. Quebre essas vontades de Deus e a vara do Senhor baterá nas suas costas. Ponto. Vos fará mal, sim. Ai, pastor, isso não é muito decoroso, pastor, falar que Deus faz mal para os outros? Sim, mas faz. Desobedeça a regra de Deus para ver. Desobedeça. Eu falo por experiência própria. Se eu pedisse para alguém levantar a mão aqui, acho que todos os irmãos conscientes levantariam também. Você desobedeceu a Deus? Apanhou de Deus, não apanhou? Claro que apanha. E quem que vai chamar o conselho tutelar para Deus? Quem que vai encarar Deus? Ó, vou denunciar Deus aqui no conselho tutelar porque Deus me surrou. Né? Queridos, ele fala, é sério isso. Vocês têm certeza? Vocês estão falando de forma consciente? E eles dizem, então, o versículo 21. Então disse o povo a Josué, não, antes serviremos o Senhor. Perceberam? Depois, Josué, presta atenção no que vocês estão falando. Vocês estão respondendo muito rápido. Prestaram atenção no que vocês... se atinaram? Sim. A gente sabe disso. Então, vocês vão servir o Senhor? Sim, vamos servir o Senhor. Nós vamos servir ao Senhor. E que as nossas famílias sirvam ao Senhor. Você está sozinho hoje aqui, você está incompleto com a sua família, está? Então, mande o recado para os que não vieram, ou para os que não estão assistindo de forma remota. Mande o recado. Fala, olha, vamos servir ao Senhor. Vamos servir ao Senhor com integridade de coração. Esse mundo é nojento, terrível, fétido, asqueroso. Esse mundo é o poço lá de Apocalipse que é aberto, e sai fumaça, que escurece as vistas. Vamos para a luz de Cristo. Quem sabe uma mensagem hoje, uma palavra de amor para quem está longe. Não perca a esperança. O jogo ainda não terminou. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos repetir? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Acredito que esse é um versículo incrível para você colocar lá no seu Facebook, no Instagram e futuramente no seu Orkut de novo. Deus abençoe os que estão assistindo pelo Facebook, pelo YouTube. Deus abençoe. Ore aí na sua casa nesse momento. Veja, olhe para o seu ambiente, da sua casa. Tem alguma coisa que você está disputando com Deus aí? Quebre esse ídolo nessa noite. Em nome de Jesus. E seja feliz. E diga, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Deus abençoe.